versículo 15. Depois você lê o resto, tá? Mas nós vamos ver o versículo 15, para que a gente tenha base legal no que nós vamos falar aqui, tá bem? Diz assim: disse-me, porém, o Senhor. Quem falou? Senhor. Vamos comigo? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e de todos os filhos de Israel. Está falando de quem? Paulo. Frise na sua Bíblia isso, para que você aprenda, e quando alguém for perguntar para você alguma vez essas questões aí, ah, mas o apóstolo Paulo falou aos Gálatas, e agora o que eu tenho com isso lá com Gálatas, né? Claro que nós temos, né? Porque você note que o Senhor escolheu, né, para ele pregar como um vaso escolhido, para levar o nome do Senhor diante dos gentios, né? Nós aqui todos éramos gentios, amém? Então é muito importante, né, que pensando que ele levou até os reis, né, um certo dia lá o rei falou: quase que eu me converto, né? E o apóstolo Paulo falou: que bom que fosse por pouco ou por muito que você se convertesse ao Senhor, né? Então é muito interessante quando a gente olha para essa palavra, dando base à questão da libertação. Gálatas, Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Não há libertação sem conhecimento. Diga para o seu vizinho: não há libertação sem conhecimento. Por quê? Porque a verdade é quem liberta, não é? Então, quanto mais nós conhecemos a verdade, que é Jesus Cristo, mais libertos nós ficamos. Não há liberdade. A Bíblia diz assim: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós queremos ser libertos. Para isso precisamos crescer no conhecimento da palavra a cada dia. Entende, queridos? Não é crescer na emoção, né, das coisas da religiosidade, mas crescer no conhecimento da palavra, porque a palavra é a semente, né? Essa palavra é a semente que ela é plantada em nosso coração, em nossa vida, ela vai germinar, né, para a vida eterna. Amém? Isso eu quero deixar claro. Por quê? Porque exatamente é um culto de libertação. Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, ele trata de um assunto tremendo, né? Quando ele diz assim, nós vamos ler um texto um pouquinho comprido, né? Ele diz assim: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer-lhes a verdade? A vós, perante os olhos de Jesus Cristo, de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós, só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras, presta atenção, hein? Recebeste o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé, né? Por que você recebeu o Espírito? O que é que está movendo aí, né? O que está acontecendo, né? Porque no Velho Testamento, queridos, as pessoas não tinham, a maioria esmagadora não tinha o Espírito Santo, porque não tinha misericórdia, era lei. Por que o pastor Paulino prega tanto sobre isso? Porque eu quero que vocês aprendam isso de uma forma que ninguém possa batalhar contra vocês e ganhar de vocês o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz assim, que nós devemos estar prontos para responder àqueles que nos indagam a questão da nossa fé. E como é que nós vamos responder se não estivermos preparados e sabedores da fé? Amém? Então, preste atenção no versículo: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne. Significa, teve uma conversão, mas deixou que as coisas da carne tomassem o lugar do Espírito. O que é isso?
quando o Senhor chama alguém, quando a pessoa tem um encontro, você está acostumado a dizer assim: Senhor, renova em mim, né, o primeiro amor, porque o primeiro amor foi uma sensação de espírito, da ação do Espírito em nossa vida. Mas depois nós começamos a escutar aquilo que não é verdadeiro da parte do Senhor, e o que? Acabamos pela carne. As obras da carne nós já sabemos, né? Está aí em Gálatas capítulo 5 também. Amém, amados? Então preste atenção nisso, para você, quando terminar esse ensinamento, você vai entender tudo isso, né? Por que as coisas acontecem assim? Bom, vamos lá. Será em vão que tenhais padecido tanto? Quando você vê alguém religioso padecendo, você tem duas coisas. A pessoa padeceu porque o Senhor quer fazer uma obra na vida daquela pessoa e ela não abre o coração, ou porque ela não quer entender a palavra, porque é cômodo ela ficar da maneira que ela está vivendo, e tendo aí uma carteirinha de religioso ou religiosa. Amém? Então esse padecer vem exatamente de uma falta de tomada de posição. Porque quando a palavra diz assim: olha, fazei prova de mim, o Senhor falou, né? Se não vos abro para vós o reservatório necessário, não está falando de dinheiro, não. Ele está falando de todas as coisas. Porque seria muito mecânico se você fosse servir o Senhor para você ter bens materiais. Não tem sentido nenhum. E se fosse assim, tinha gente que ia ficar na igreja dia e noite, né? Amém? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Vamos lá. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, presta atenção, e que opera maravilhas entre vós, ele faz pelas obras da lei. Eu vou mudar aqui a tradução, porque a tradução é muito difícil, né? Ele faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É uma pergunta. O Espírito vem pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que você acha? Amém? Continua. Assim como Abraão creu em Deus, presta atenção, fala, mas Abraão creu em Deus, presta atenção, nós vamos falar lá na frente sobre isso aí. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Por quê? Porque a promessa foi dada a Abraão a um descendente, que é Jesus, Isaac e Jesus, em Cristo. Amém? Nós vamos entender lá na frente também, né? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia, presta atenção a previsão, né? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar, Deus iria justificar pela fé, certo? Deus tinha um propósito, diga propósito. Com toda a lei que foi dada para que o povo não se perdesse, vamos chegar daqui a pouco. Então Deus tinha uma previsão, né? De que o povo fosse justificado pela fé, tá? Então vamos de novo. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, vamos lá? Todas as nações serão benditas em ti. Amém? Presta atenção, viu? Continua. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Os que são da fé, não os que são da lei. Amém? Vamos lá. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, comigo, quero comigo. Isso aqui é tremendo, viu, queridos? Ó,
Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Deu para entender ou tem dúvida? Significa o seguinte: aquele que se mete debaixo da lei, ele tem que cumprir toda a lei. Então não dá para você entrar debaixo da lei e cumprir um parágrafo da lei. Não tem jeito. É por isso que eu digo sempre aqui que na graça do Senhor há misericórdia. Amém? E isso deve fazer o nosso coração alegre, sempre. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. E a lei durou até quando? Até quando durou a lei? Até Jesus falar: está tudo cumprido. Está tudo consumado. A Bíblia chega a dizer que Jesus não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. Certo? Agora, quando ele entrega o Espírito ao Pai, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Então, faz uma separação entre a lei e a graça. Está entendendo, queridos? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então preste atenção. Deus, tendo em vista, que ele ia pela fé salvar o povo, então ele tem essa novidade de mudar, de trazer a graça, seu Filho, para que todo aquele que nele crê saia da lei e viva na graça. Amém? Então nós, queridos, de maneira nenhuma, nós não podemos permanecer na lei. Nós temos que analisar tudo que nós ouvimos. É lei? Não quero. É lei? Eu não quero isso aí, porque vai me atrapalhar caminhar na graça. Agora, como nós vamos rejeitar essa lei se não conhecemos a verdade da palavra? Agora, isso aí, queridos, atrapalha a nossa vida espiritual. Nós vamos chegar hoje no final, hoje vai demorar um pouquinho mais. Atrapalha a nossa caminhada, atrapalha a bênção chegar em nós. Continua. E é evidente que pela lei, vamos lá? E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. A lei não justifica ninguém diante de Deus. Ah, mas porque eu cumpro a lei. E daí? Vai para o inferno do mesmo jeito. Amém? Porque o justo viverá da fé. Continua. Ora, a lei não é da fé. A lei não é da fé. Mas o homem que fizer estas coisas, o homem que se meter debaixo da lei, viverá por ela. Aí está, quem goste de mim, quem não goste, não tem nenhum problema com isso. Que quando nós metemos alguém debaixo de Malaquias 3, falando de roubar a Deus, está na maldição. O que o povo tem que aprender? Amar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e contribuir para a obra do Senhor com o coração voluntário. Porque se nós metemos alguém debaixo da lei, e aquela pessoa vai debaixo da lei, ela fica escrava da lei. E lei e graça não funciona.
Isso de vez em quando precisa ser pregado. A gente precisa aprender, até que... Sabe por quê, queridos? É simples entender. Porque se nós estamos com o pé em duas canoas, a bênção não chega em nossa vida. Se a bênção não chega em nossa vida, o que vai acontecer com nós? Nós vamos caminhar sempre patinando. E aí como é que vamos testemunhar que o Senhor nos libertou e nos abençoou? Não dá. Não tem como. Então é preciso sair da lei, independente do que você aprendeu. Por quê? Porque agora a novidade é Cristo Jesus na sua palavra, no renovo da sua unção. E não na velharia da carne, da letra. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos lá. Cristo nos resgatou da maldição. Então, quem foi resgatado da maldição da lei, pode permanecer na lei ainda? O que acontece com alguém que foi resgatado da maldição e volta para ela? É desobediente. Não é merecedor da bênção. Agora, preste atenção, queridos. Eu compreendo que milhões e milhões de cristãos que estão nas igrejas, na igreja de Cristo, da qual eu sou também, não conhecem isso. Não conhecem. Então nós temos que ter misericórdia, porque quando nós falamos aqui, como já aconteceu, nós vamos para lá, nós sabemos tanto, nós devemos glorificar a Deus, sabemos que podemos ensinar os outros, porque pouca gente tem esse conhecimento. Gostem ou não, é a verdade do Evangelho. Cristo nos resgatou da maldição. Então eu não posso ser maldição. Eu não posso ficar nessa lei que é maldita. E Ele fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vamos lá. Para que a bênção de Abraão, agora vai entrar no tema passado, para você poder definir uma coisa e outra. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Agora implica o que? Fé. Estão entendendo? Agora implica, para chegar essa bênção de Abraão a mim e a você, implica em fé. Não implica em obra. Não é por obra, é por fé. A pessoa pode fazer qualquer obra, por maior que seja, que não vai conseguir atingir o alvo. Deu para entender? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. O Espírito é quem vivifica. Amém? Presta atenção. O Espírito é quem vivifica. No texto que a Maria leu aqui, que a irmã Maria trouxe aqui, né? Jesus perguntou para aquele homem que estava lá na beira do tanque, né? Quer ser curado? Ele podia dizer: quero. Mas ele não falou. Ele falou: não, Senhor, sabe o que acontece? Quando o anjo agita a água, sempre vem outro mais perdido que eu e pula lá dentro. Jesus não perguntou se tem alguém que vai pular lá dentro ou não. Ele perguntou se o homem queria ser curado. Agora, às vezes o Senhor pergunta para você: você quer ser abençoado na finança? Ah, Senhor, mas eu não sei. Ele não está te perguntando se você... Aleluia. Ele não está te perguntando se você quer a bênção. Amém. Glória a Deus. Entende, querido? Pastor, como você tem certeza? Porque ele perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então veja.
simples, queridos. Só precisamos aprender essas coisas. Glória a Deus. Glória a Deus, vamos lá, 15. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Continua. Ora, as promessas foram feitas por... Vamos lá comigo, essa é boa. As promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência é, que é? Cristo. A fé em Cristo. A fé não é no pastor Paulino, a fé não é na igreja A, B, C, D, a fé não é no ministério A, sei lá o que, a fé é em Cristo. Então eu tenho que ensinar Cristo. Eu não tenho que ensinar rudimento de igreja, eu tenho que ensinar regimento interno, eu não tenho que ensinar outra coisa senão a pessoa crer em Cristo. Aí quando eu falo que o resto é balela, o pessoal fica assim, nossa, porque está escrito. Vamos lá. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo. Presta atenção agora. A lei, presta atenção, hein? A lei que veio 430 anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa. Amém? Querem de novo? Não deu para entender? Vamos lá? Digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a aliança que Deus fez com Abraão, Ele confirmou em Cristo. A lei que veio 430 anos depois, não invalida a forma de abolir a promessa. A promessa continua. Amém? Porque Deus já tinha previsto. Lembra disso? Continua. Por quê? Se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Vamos lá. Logo, para que é a lei? Olha lá, vamos ver porque ela foi ordenada. Você tem que ter isso na ponta da língua para ensinar todo mundo, né? Foi ordenada por causa das transgressões. Eu já falei isso aqui umas 4 vezes, já preguei isso várias vezes. Por isso que eu digo assim, a lei, nós temos que entender por que a coisa é lei. A lei foi dada por quê? Porque senão Deus tinha que destruir o ser humano, a criação dele, porque se não desse lei, o povo se perdia tudo. Amém? Glória a Deus. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, vamos lá? Até que viesse a posteridade a quem a promessa. Quem é a posteridade? Eu nem escutei. Jesus Cristo. Então a lei queridos, não engula isso, não engula outra coisa. Aleluia, Jesus. Deu para entender ou tem dúvida? É por isso que a palavra do Senhor você tem que ler, reler, pedir para o Espírito te trazer a novidade, ensinar a você naquilo que é preciso, entende? E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Continua. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um, né? Deus é um, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Continua. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Porque se fosse dada uma lei
que pudesse verificar, a justiça na verdade teria sido feita, teria sido pela, mas não foi. Amém? Continua. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Eu quero dizer, aos que creem, aos que têm fé. Amém? Continua. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Amém? É por essa razão que quando Cristo ele foi colocado no túmulo, ele ficou 3 dias lá, e a Bíblia diz que ele foi aos Hades, porque ele foi pregar a ressurreição para aqueles que morreram na esperança da vinda dele. Porque muitos e muitos homens entenderam o que a Bíblia falava sobre Jesus, e eles viveram obrigatoriamente na lei, mas ansiosamente esperando a graça. Amém? Então seria injusto se Jesus não fizesse isso. Está entendendo, queridos, que coisa tremenda? Participar da graça. Está entendendo que coisa tremenda é? Amém? É lindo, isso é lindo. É tremendo. Continua, por favor. De maneira que a lei nos serviu de aio. A lei não é boa. O que é aio? Não é bom. Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Veja bem, quem ficou no Velho Testamento na lei, não estava desobrigado ou todos a maldição porque estavam na lei. Porque muitos homens estavam esperando Jesus Cristo. Maria, por exemplo, estava esperando o Salvador. A família de José estava esperando o Salvador. Davi estava esperando o Salvador. Aqueles homens aos reis que foram lá levar ouro, incenso e mirra, estavam esperando o Salvador. Aquele homem que segurou Jesus no colo, né? Simeão, pode, Senhor, despedir o seu servo em paz, porque os meus olhos já contemplaram a sua glória. Isso é coisa do Espírito. Para nós aqui, quando nós falamos isso, queridos, parece uma coisa comum, mas não é. É algo tremendamente espiritual. É algo tremendamente espiritual. Você está vendo quanto o crente precisa de libertação? Está entendendo? Para quê? Para nos conduzir de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, pela lei ninguém é justificado. Quando nós entramos em Cristo e recebemos Jesus, nós somos justificados por causa do derramar do sangue de Cristo por nós, por mim, amém? Por você, amém? Amém. 25, está terminando. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do sofrimento. Por isso que o crente precisa ter a certeza da salvação. Por isso que a coisa mais importante na vida de um cristão é ter a certeza da salvação. Nunca ele desanimar. Agora, muitos crentes desanimam porque não aprendem a verdade da palavra de Deus. Aí não tem base. Agora, quem vai pagar isso? Só o crente que não buscou e não se firmou? Não, quem pregou errado. Viu? Quem pregou errado vai pagar o preço. Porque se negligenciarmos a palavra de Deus, não é? Na minha geração, eu não ensinar a palavra de Deus como ela é, como que a geração futura, que viveu na minha vida, no que fez parte da minha vida, vai conhecer o Evangelho autêntico? Amém? Amém. Aí você vê, fulano se desviou, por quê? Porque não conhece a verdade. Agora, nós não podemos ficar debaixo do aio. Cristão não pode viver debaixo do aio, querido.
Então não é possível que igrejas, cristãos estejam debaixo do aio. Não é possível. Disputando poderes, disputando coisas. Não. Continua. Porque todos sois filhos de Deus pela fé. Ó, essa é outra questão, viu? Porque todos sois filhos de Deus pela fé. Então quem não tem fé em Jesus Cristo não é filho. Porque se nós somos, presta atenção, porque se nós somos coerdeiros com Cristo, que é filho de Deus, então quem não tem Cristo verdadeiramente, não é na palavra só falar, eu tenho Cristo. Porque quem comigo não ajunta, espalha. Certo? Seria o mesmo que eu tivesse o mesmo nome do meu irmão no meu registro de nascimento e tudo, mas eu fosse bastardo, desobediente, né? Como é que fala a palavra aí? É filho. É? Pronto. Desertor, sei lá o quê. Entendeu? Aí nós entendemos porque quantas pessoas estão na igreja, vivem a vida inteira, mas não conseguem a libertação, não conseguem a vida, não conseguem ter sucesso nas suas vidas. O primeiro princípio, queridos, é nos alinharmos com a palavra, para que, alinhados com a palavra, as bênçãos se alinhem conosco. E quando nós não nos alinharmos com a palavra, com a promessa, a bênção vai passar do nosso lado, por cima da cabeça, mas não vai chegar em nós. E uma coisa que me chama a atenção, queridos, não é nem a vida, o que me chama a atenção não é nem a vida financeira. O que me chama a atenção nas coisas de Deus é o princípio da sabedoria. Porque quando nós olhamos para Salomão, a oração de Salomão, Salomão pede tudo o que você quiser. Ah, Senhor, eu quero uma carruagem de ouro. Ele não pediu isso aí, ele pediu o quê? Senhor, eu quero sabedoria para poder ensinar o teu povo. Tem uma coisa mais linda diante dos olhos de Deus do que um pedido desse? É? Eu fico pensando como impactou o coração do Senhor isso. Olha, já que você não pediu bens materiais, mas sabedoria, eu já vou te dar tudo logo. Não foi o que Deus fez com ele? Porque Deus não quer que um homem saia testemunhando a vida de Jesus e fica pedindo marmita para lá para cá. Queridos, é muito simples. Jesus, ele tinha tesoureiro. Homem pobre não tem tesoureiro. Então o pobrezinho nasceu em Belém, levaram ouro, incenso e mirra para ele. Oh, gente! Uma túnica que era tão cara que os homens não tiveram coragem de repartir. Jogaram sobre a túnica para ver para quem ficava. Pobre não tem roupa para vestir. É por isso que Jesus falou: pobre vocês sempre vão ter no meio de vocês, porque são pobres de espírito, porque não sabem buscar a Deus, porque não alinham a vontade, aquilo que é necessário com a vontade de Deus. É verdade, queridos. Por isso que o desafio é fazer experiência com Deus, com o Senhor. Quando eu estou falando aqui em Deus, é claro que eu estou falando na promessa de Deus com Jesus Cristo, e Deus que é um. E quando nós nos alinhamos a Ele, como eu gostaria de pregar isso para o mundo inteiro, assim, um negócio assim, que levantaria uma polêmica tremenda, mas eu ia ficar feliz em Cristo.
diz em Cristo, não na minha sabedoria, porque não é minha. Amém? Agora, eu sou filho de Deus, né? Pela fé em Cristo Jesus. Então, eu tenho o direito de ser participante das coisas de Deus. Diga, eu tenho direito. Se você quer, tem direito. E você tem que cobrar o direito. Por isso que quando Satanás vier julgar você, espera, aqui não. Ah, pastor, cadê a base? Sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Ai meu Deus, não sei se vai dar tempo de fazer tudo, mas vamos lá. Continua. Porque todos quantos fostes batizados, presta atenção, porque todos quantos fossem batizados em Cristo, já vos... Quantos foram batizados em Cristo aqui? Amém. Então você tem o quê? Uma redoma. É redoma, chama isso? Uma coraça. Você está guardado. Agora, eu quero perguntar, quantos cristãos têm a certeza disso? Quantas vezes os pastores ensinaram os cristãos e inculcaram na vida deles que eles estão revestidos de Cristo? Tenho para mim, meus queridos, que quando alguém está revestido de Cristo, nada pode tocar aquela vida. Aleluia. Continua, por favor. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Queridos, olha, esse versículo, ele é tão gostoso, tão tremendo, porque já pensou se fosse igual à velha lei? As mulheres não tivessem o mesmo direito, né? As mulheres fossem excluídas como era no Velho Testamento. Que tristeza seria. Como que o Senhor ia falar de justiça se não tivesse esse versículo? E como que o gentil ia ter a certeza, né, que ele está sendo liberto pelo Senhor? O grego que fica caçando pelo em ovo, depois que ele recebe Jesus, ele muda de atitude e de vida. Só mais um versículo para parar aí. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros. Conforme a promessa. Ah, que coisa boa. Glória a Deus. Que coisa tremenda. Tem mais, né, viu, Cristo? Mas nós não temos mais tempo. Que coisa boa, viu? Que coisa tremenda. Aí, nós pensamos nas maldições espirituais. Quem acredita ou não? As maldições espirituais, elas existem. Por que elas existem? Porque se nós não estamos na bênção, está na maldição. E nós temos vários textos bíblicos, vamos passar rapidinho os textos. Até eu queria falar mais sobre isso aí, mas não vou falar mais porque não dá mais tempo. Amém? Vamos rapidinho aí, para a gente poder entender aqui. Diga aí, maldição divina. Maldição divina. Quando é que existe a maldição divina? Quando nós estamos no pecado, porque saímos da graça, ou caímos da graça, e voltamos para a lei. E a lei foi dada por causa do pecado. Amém? Deu para entender? Rapidinho? Vamos lá. Vamos lá. É tremendo. Você depois pode ver isso 10 vezes se quiser, né? Porque está gravado. Mas ó, a maldição,
ela vem sobre os pecadores, sobre o pecado. A maldição divina, ela sempre vem sobre o pecado. É por isso que quando nós resistimos o diabo, saímos do pecado, viemos para Jesus, depois voltamos para o pecado, nós caímos da graça. Por isso que a gente fala, caiu da graça. Vamos prestar atenção, vamos ver aqui. Gênesis 3,17. Eu quero acabar isso aqui, porque senão depois a gente não acaba de novo. A gente fala que vai fazer na outra semana, aí não dá seguimento. Vamos lá. Fica bravo porque normalmente a pessoa já conhece a palavra, né? Exatamente, aí já não está mais inocente. É. Por isso que eu falo, quando você é encontrado pelo Senhor, que Ele te traz a um lugar que você conhece a verdade da palavra, você começa a responder pelos seus atos. Porque lá em Atos diz assim, olha, Deus, não levando em conta o tempo da nossa ignorância, hoje nos chama ao arrependimento. Agora, quando nós não somos mais ignorantes, amém? Olha lá. E Abraão disse, porquanto desses ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. O que é? Maldita é a terra por causa de ti, contudo comerás dela todos os dias da tua vida. Peraí, mas esta maldição, quando nós chegamos em Cristo Jesus, ela... Ei, estão entendendo o que eu estou falando? Por que Deus amaldiçoou? Porque deu ouvido para a mulher? Porque ele era o sacerdote e ele não poderia ter dado ouvido para a mulher, porque estava no lombo dele. Está entendendo, queridos? Eu não vou entrar nesse assunto aí que é bem polêmico hoje, porque nem daria tempo. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 11 do mesmo livro, Gênesis 4, 11. Vamos lá. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Foi quando Caim matou Abel. Vamos lá. Maldito por esse pecado. Presta atenção, hein? Deus mandou que o homem não comesse da árvore, mas ele ouviu a voz da mulher. O diabo usou a mulher e ele comeu da árvore. Pecou. Deus falou, não faça. Pecou. Por isso que quando Deus fala, não faz uma coisa, a Bíblia fala, não faça. Você não pode fazer porque você automaticamente cai no erro. Amém? Então aqui, o que aconteceu? O irmão matou o outro. Então ele já... A terra foi maldita por ali. Queridos, essas maldições, elas acompanham famílias inteiras, vida inteira, a geração sobre geração, se não for quebrada. Continua. Continua não. Agora é eu que tenho que dar as coordenadas aqui. Deuteronômio 11, 28. É porque tem que fazer um estudo disso tudo, né? 11, 28 de Deuteronômio. Porém a maldição, se não cumprirdes, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses, com letra minúscula, tá? Os outros deuses que não conhecestes, tá? Agora, uma bem conhecida, 27:15, não, já está aí, 28:16, essa nós conhecemos bem. Daí também, Deuteronômio 21:16. Vamos terminando, viu, queridos? Um pouquinho de paciência para a gente acabar, senão a gente não acaba, tá? Vamos lá. Maldito serás tu na cidade e maldito será no campo. Se nós pegarmos, por exemplo, aí em Deuteronômio, quando fala, não vou também entrar nessa assunto porque não dá tempo. Quando fala sobre as maldições daí para baixo, você pode ler, fala assim, que fulano vai plantar e vai colher só o necessário para não morrer de fome.
Você pensa que quantos milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo estão vivendo assim? Tem um versículo assim, que Deus faz chover na sua divisa e corta a chuva na divisa do outro. Porque Ele é quem manda. Hoje, tem um parente que está passeando em uma região da Bahia que eu não conheço, que é a região que eu não conheço. Ele postou um vídeo para nós, que ele está lá faz 20 dias. Faz 5 anos que não chove onde ele está hoje. Exatamente. 5 anos. Por que será? Vamos continuar, queridos. Para a gente terminar. 28:16, agora Josué 6:26. Josué 6:26. E naquele tempo Josué os esconjurou dizendo, agora presta atenção que isso aqui é um homem de Deus, hein? Josué é um tipo de Jesus, tá? Bom? E naquele tempo Josué os esconjurou dizendo, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Sobre seu primogênito a fundará, e sobre o seu filho mais velho lhes porá as portas. Por isso que Jesus contou aqui que um homem, ele descia de Jericó. É novo. Filho mais novo. Filho mais novo. Mais novo, Viu? Mais novo, Veja bem, é por isso que ele falou aqui, Jesus falou assim, olha, que um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi pego no caminho e foi salteado. Por quê? Porque ele saiu de Jerusalém, que era o lugar da bênção, e foi para o lugar de maldição. Quando nós saímos do lugar da bênção de Deus, nós voltamos para o lugar da maldição, que está bem relatado ali. Então o que vai acontecer? O ladrão vai pegar para o caminho, vai ser roubado, vai ser... Então, queridos, não é novidade que você vê tantas coisas erradas na vida de um cristão que diz que é cristão, mas não é. Deu para entender? Meu Deus, né? É forte. Não é brincadeira não. Amém? Malaquias 3:9. Malaquias 3:9. Já daí? Vamos lá. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. O que ele está falando, roubar a Deus, não é roubar a Deus só nos dízimos, é roubar a Deus em tudo, na sua promessa, nas suas leis, nos seus mandamentos, na adoração, porque fazem adoração a outros deuses, enfim. Amém? Bom, Malaquias 4:6. Agora é o último versículo, o penúltimo versículo, ou o último versículo de Malaquias, do Velho Testamento. Daí para frente, até vir Jesus, ficou 400 anos sem profeta. Amém? Esse foi o último profeta. Então Deus deixou que daí para frente, o povo que tinha a palavra esperasse Jesus. E quem estava mais ou menos andasse nos seus próprios caminhos. Certo? Então diz assim, e acontecerá, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então toda intriga que tiver entre filho e pai, pai e filho, tem maldição. Deu para entender?
Então, se eu estiver intrigado contra Deus, fazendo aquilo que não agrada a Deus, meu Pai, também estou na maldição. É por isso que eu falei aqui, queridos, que nós precisamos, que aquele que se aproxima do Senhor precisa se alinhar com a palavra, batalhar, pode chorar, continua vindo na igreja, vai aprendendo de Deus. O Senhor tem misericórdia, tem paciência conosco. A Bíblia chega a dizer que Ele nos fere e depois Ele nos cura, porque estamos buscando a palavra, né? A palavra chega a dizer isso. Então é importante que nós continuemos buscando a palavra do Senhor e aprendendo dele. Aleluia. Amém? Nós vamos parar por aqui, né? Quando nós não queremos, quando nós nos tornamos filhos, herdeiros do reino, mas nós não cuidamos do reino do qual nós somos herdeiros, o que você acha que acontece? Porque eu sou herdeiro e não cuido da minha herança. Presta atenção, a Bíblia chega a dizer que os filhos são herança de Deus. Aí eu não cuido do meu filho. Igual você vê milhões e milhões de pais e mães que não cuidam dos seus filhos. O que eles se tornam? Bastardos. Se eu sou herdeiro ou co-herdeiro com Cristo, e todas as coisas estão na mão dele, todo principado, potestade, dominação e poder está debaixo do pé de Cristo, e eu não coopero com este para que essa herança funcione, estou em maus lençóis. Amém? Porque negligenciamos a palavra, a promessa do Senhor em nossas vidas. Amém, amados? Amém. Alguém tem uma pergunta? Está tudo bem? Então nós vamos aqui. Eu gostaria que você lesse esse texto que nós falamos aí, né? Sobre Gálatas 3, ainda tem mais sobre Gálatas 3 que eu não consegui falar aqui porque a hora vai embora. Mas é muito importante. Procura aquele texto de Atos 9, Deus falando sobre Paulo que ele vai levantar, e Deus falando sobre mim que vai levantar para levar a palavra, falando sobre você que vai levantar para você levar a palavra, para você testificar a palavra num tempo em que a palavra do Senhor está distorcida, e aí por diante. Entendeu, queridos? Diga, Senhor, eu quero sabedoria para poder ensinar a tua palavra, eu quero aprender, eu quero do teu Espírito, para poder entender e pregar. Por quê? Porque é o teu legado aqui na terra. Abaixe sua cabeça, fale com o Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito, pela regeneração que o Senhor nos confere, pelo ensinamento da tua palavra, porque tudo isso que nós estamos fazendo aqui não é nosso, mas é teu. Tudo para a glória do teu santo nome, tudo para a tua igreja, Senhor. Que vidas sejam tocadas por ti para que aprendam através desta palavra, desta pregação, e se entreguem a ti, Jesus, e tenham uma vida transformada, e compreendam o valor da salvação, a riqueza que é a salvação. Quebra as cadeias de tantas famílias, de tantas vidas, de tantas pessoas, destrói os milhões, faz chover salvação nesses dias, neste ano de 2018, que a tua unção, que o teu poder, que a tua graça,
ela continue operante em nossas vidas, no nosso país, nos governantes deste país, e que nós saibamos que o Senhor está conosco todos os dias, como a tua palavra diz, até a consumação do século. Obrigado, Jesus. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e a doce presença, comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós e convosco, permaneça para sempre. Amém. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Amém.